nossa série dos milagres de Jesus. Então a gente vai falar do maior milagre de todos. João capítulo 20, vamos ler do verso 1 até o verso 18. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e de outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrados num lugar à parte. Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Pois vai aos meus irmãos e diz-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Viu o Senhor e relatou as coisas que ele lhe dissera. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente tem o relato aqui da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos. E eu acabei optando pelo de João. Ele não é talvez o mais detalhado de todos, mas quando eu estava estudando, que a gente primeiro viu qual ia ser o milagre, que ia ser esse, e aí eu fui lendo os 4 evangelhos, e aí quando eu li o de João, algo foi, não sei dizer exatamente, mas algo aconteceu, e eu falei, é João. E é interessante porque João ele vai trabalhar de uma forma um pouco diferente dos outros evangelhos, mas ele vai trazer algumas coisas muito interessantes acerca da ressurreição de Jesus. Bem, a ressurreição de Jesus não é novidade para nenhum de nós. Na verdade, por isso a gente estava até cantando essa canção, que ele morreu, mas ressuscitou. Na verdade, essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, não é nenhuma novidade o que a gente vai falar aqui, mas o cristianismo se trata exatamente disso, não é de falar novas coisas a cada semana, mas é repetir as mesmas coisas que nos transformam em novas pessoas, e não novas coisas. Então, a gente não vai vir falar de novidade, falar uma coisa que você nunca ouviu na vida, mas a gente vai falar de uma coisa que realmente nos transforma em novas criaturas. Amém? Então, uma coisa que é interessante notar nesse relato de João, é que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, e muitos anos depois. Os outros discípulos já tinham até morrido, talvez só estava João vivo nessa época. E uma coisa que é muito interessante no Evangelho de João, e principalmente nesse relato, são pequenos detalhes, que a gente percebe que a gente pode ficar tentando achar explicação para esses versos. A gente vê aí que os 2 discípulos, a Maria Madalena vai lá, conta para Pedro e para o outro discípulo a quem Jesus amava, que a gente sabe que é o próprio João falando dele. E aí e os 2 foram correndo, aí um passou na frente do outro.
Aí a gente pensa, por que será que isso está aqui? E a gente pode ficar especulando. Eu já vi pastores especulando sobre isso, teólogos e comentaristas. Mas a grande questão é que a gente não sabe exatamente o que isso significa. A gente não consegue achar uma explicação no texto. A gente só pode inferir. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao ler esse tipo de relato, e aí os mais velhos aqui talvez tenham isso, os mais novos não vai ter graça, mas os mais velhos sim. Você deve ter alguns relatos momentos da sua vida que são tão nítidos para você que parece que aconteceu ontem. E se você vai contar para alguém, você vai lembrar da cor da camisa que você estava usando, do cheiro, tudo, de cada detalhe, ou não é? Como se aquilo fosse ontem. E é isso que a gente percebe no texto aqui de João. Ele está contando algo que aconteceu muitos anos antes. Mas para ele aquilo era tão vívido. Aquela não era uma memória lá longínqua. Eu lembro de ter acontecido um negócio, uns anos atrás. Não, aquilo é como se João revivesse aquele momento todos os dias, até a sua velhice. Porque aquilo foi o momento talvez mais importante da vida de João. O que eu quero trazer é que isso que a gente vai comentar aqui hoje, falar, que seja exatamente vívido para nós também. Que a gente olhar esse texto de João, a gente não estava lá, a gente tem um relato dele, mas que a gente seja transportado para aquele momento em que João estava, e a gente reviver com ele esse momento, e entender o que isso significa para nós, tá bom? O texto aí começa falando, no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. E aí é uma coisa que é muito interessante também no Evangelho de João. Ele vai trabalhar uma temática do início ao fim. E como que começa o Evangelho de João? Vocês lembram? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E então, o que João está trazendo ali no seu primeiro capítulo do Evangelho? Uma releitura de Gênesis. Ele está recontando Gênesis, certo? E a gente vai ver no Evangelho inteiro essa montagem que João vai fazendo, trazendo Gênesis para dentro da vida de Jesus. E coisas que a gente já estudou João, então não vou ficar falando aqui sobre João, mas se você lembra de coisas que percorrem o Evangelho de João, é que o número 7 está sempre presente. Então nós temos 7 sinais no Evangelho de João. O primeiro, a gente já viu lá, que foi o do nosso primeiro milagre aqui. Quem lembra? Que foi o primeiro milagre de Jesus. Transformando a água em vinho. E aí, vocês lembram lá quando a gente estudou esse primeiro milagre? Isso remete ao quê? Ele vai remeter lá ao casamento. E lembra o que acontece? Depois, olha que interessante como João ele foi trabalhando. Depois de 3 dias, o que acontece? Jesus faz um milagre. Então, passam 3 dias da narrativa de João, e aí acontece o primeiro milagre. Jesus dá início a uma nova história. Então, isso vai percorrer o Evangelho de João o tempo todo. E aí nós temos 7 sinais. O 7º sinal é a crucificação. Então, é como se encerrasse o ciclo na crucificação de Jesus. E aí é como ele começa o capítulo 20. No primeiro dia da semana. O que significa isso? Aí, de novo, vamos remeter a Gênesis. O que acontece na semana de Gênesis? São 6 dias de criação. No 7º dia, o Senhor descansou. E aí, então, olha como começa. No primeiro dia da semana, então do que o João está falando aqui? Um recomeço. Começou de novo. É a nova criação. Então, o relato que ele está trazendo para ele quer que a gente tenha isso em mente. Estamos falando de novo da criação. Jesus, e aí se a gente lembrar alguns pontos interessantes que a gente pode pensar acerca disso. O que foi criado no 6º dia? O homem. Estudamos isso na EBD hoje. O homem foi criado no 6º dia. E aí um detalhe muito interessante que João vai trazer, quando Jesus está diante de Pilatos, depois que Jesus é açoitado e
E aí ele é apresentado, o que Pilatos fala de Jesus? Eis o homem. Percebe? Mais uma vez, ressoando o sexto dia da criação. Eis o homem. E aí Jesus é crucificado. E ele passa o sábado descansando. Jesus está em repouso no sepulcro, no sétimo dia. No primeiro dia da semana, então Jesus ressurge dentre os mortos. E agora, já não é mais só o homem, é o Deus homem, com corpo glorificado e vive eternamente. É o início, né? E aí, como foi dito hoje na EBD também, né? Na morte de Jesus, na sua ressurreição, o que nasce? A igreja. Então, aqui nós estamos, João está trabalhando o relato do nascimento da igreja, a nova criação em Cristo Jesus. Jesus, né, sai do meio dos mortos e traz com ele um povo. Não é só ele traz agora junto dele um povo escolhido para viver eternamente com ele. E alguns detalhes que eu quero que a gente veja aqui nesse texto, como eu falei, ele é cheio de detalhes inseridos aqui. Porque olha o que fala aqui, começa no verso 20. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro. E é outra coisa que João vai trabalhar também, luz e trevas. Lá em João 1, o que é? Jesus é a luz do mundo. Aqueles que andavam no meio das trevas. Jesus é a luz. Então, o tempo todo João vai trabalhar essa questão, essa antítese de luz e trevas, e ele começa. Era o primeiro dia da semana, mas ainda estava escuro quando Maria Madalena foi ao sepulcro. Então, nós temos, para Maria, Jesus já tinha ressuscitado, mas para ela ainda estava escuro. Ela não tinha visto, ela não tinha percebido, ela não tinha sido iluminado o entendimento da ressurreição de Cristo. Então, estava escuro quando ela chega ao sepulcro. E aí, quando ela chega lá, ela viu que a pedra havia sido removida. E aí, alguns pontos interessantes. A gente estudou na semana passada o milagre da ressurreição de Lázaro. E Jesus, quando chega lá, a primeira coisa que Jesus fala para executar o milagre, o que é? Retirem a pedra. Quando Maria chega lá, a pedra já não está mais lá. A pedra foi retirada. E aqui tem alguns pontos interessantes. Jesus, ele precisava que a pedra fosse retirada para ele sair do túmulo? Não. A gente vai ter um episódio mais para frente que Jesus entra na sala onde estão os discípulos reunidos, que está trancado, e Jesus entra. Simplesmente entra e depois sai, sem precisar de porta. Por que a pedra foi removida? Para as pessoas verem, para atestar que ele não estava ali. A pedra foi removida. Existiu, Jesus não precisava, mas ele quis que fosse assim, porque ele queria deixar visível que a pedra foi removida, não existia nada, aquilo que simbolizava toda a morte, o sepulcro, uma pedra fechando, que impossibilitava o acesso de fora para dentro, de dentro para fora, não existia mais. Ele venceu a morte, ele venceu o sepulcro, ele venceu tudo que a morte representa. Não era só ele reviver, mas tudo que envolvia a morte foi revertido. A pedra saiu. E aí, a gente vai para frente lá também que os panos também foram removidos. Que é outra coisa que acontece lá com Lázaro. Lázaro sai, todo enfaixado, e Jesus desenfaixa ele. Só que ninguém precisou desenfaixar Jesus. Quando eles chegam lá, os paninhos estão lá já. Tudo organizadinho. Tá, mas vamos continuar aqui. Então Maria, e eu quero que a gente pense um pouquinho nessa cena. A gente, lendo os evangelhos, e a gente teve um dos nossos, foi até o Jefferson que trouxe, sobre Maria Madalena, um dos milagres. Ela é um dos milagres de Jesus. A transformação da vida de Maria Madalena. E então a gente fica pensando no amor, na gratidão toda de Maria, com o que Jesus fez por ela. E ela vai cedo, Os outros evangelhos trazem as mulheres, mas João, por algum motivo, ele traz só Maria. Então, alguns falam, tá vendo? Eles se contradizem. Não,
O João, por algum motivo, quis trazer Maria para a gente. O relato de Maria. Por quê? Porque Maria tem uma história toda nos evangelhos. E aí, a gente fica pensando em Maria, o que ela estava sentindo naquele momento. Por isso, a escuridão, ainda escuro. Talvez decepção, talvez tristeza, com certeza. Porque o Senhor, que mudou a vida dela, tinha sido morto. E ela estava indo lá para colocar essências no corpo de Jesus, prestar homenagens, a Jesus, que para ela era muito importante. E ela chega lá e ela vê que a pedra não está mais lá. E ela já entendeu, se a pedra não está lá, é porque o corpo dele não está mais lá. Então, a gente percebe que no relato, Maria não olha lá dentro. Ela vê a pedra removida e ela já vai correr para Pedro e fala: levaram o corpo do Senhor. Ela não entendeu a mensagem do próprio Jesus, que falou que ia ressuscitar. Simplesmente levaram o corpo do meu Senhor. Então a gente percebe aqui como ela fica, por causa da sua tristeza, por causa da situação toda, ela não consegue perceber o que está acontecendo. Ela só: levaram o meu Senhor daqui. E ela vai correndo lá falar para Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E aí Pedro e o outro discípulo saem correndo e vão até o sepulcro. E aí a gente tem esse relato aqui, de um correr mais que o outro. Mas a gente fica, isso é interessante, a gente percebe ansiedade neles, Eles estão correndo, aí um sai correndo na frente do outro, porque quer chegar primeiro. E aí o texto fala que João chega, para na porta, e ele não consegue nem entrar, ele para ali. E eu gosto de pensar, sempre eu gosto de trazer para a nossa realidade tudo que eu leio aqui desses relatos, que são pessoas como a gente. João, fala que amava Jesus. É aquele que na última ceia, deitou no peito de Jesus. Então, ele tinha um forte apego. Ele estava lá na cruz. Enquanto Pedro foi para o outro lado, enquanto os outros sumiram, quem que estava lá, junto com Maria, mãe de Jesus? Estava João ali. E aí ele sai correndo na ansiedade, mas ele chega na porta, ele não tem nem coragem de talvez entrar. Ele fala: mas e aí? Meu Senhor está ali dentro ou não está? Será que levaram mesmo? E ele para e fica ali na porta. Mas aí Pedro, a gente já conhece Pedro não era impulsivo. E ele chega, ele não ia parar na porta. Pedro ia entrar e entrou. E aí o texto diz aqui, que então ele se abaixou. E por que se abaixou? Porque a entrada era sempre embaixo, Pensar, não era uma portona, era um buraquinho dentro de uma caverna. Esse era o sepulcro. Então Pedro se abaixa e entra ali. E aí o que ele vê? No verso 5, viu os panos de linho deixados. Isso foi João, No verso 6, chegando Simão Pedro, que o seguiu, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. Então Pedro entra e vê os panos ali. E viu também o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus. E não estava com os panos, mas estava dobrado no lugar à parte. Isso aqui mostra, e muito se especula sobre isso também. E o texto não nos diz, a gente só pode especular, e eu também não quero especular sobre o porquê que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobradinho, num lado à parte dos outros panos. Mas são detalhes que a gente percebe que João colocou aqui, mostrando como aquele relato era vivo para ele. Aquilo era muito vivo para ele. Então eu não quero entrar em discussões do que isso significa, porque eu acho que não é importante. O importante é o que aconteceu, tá? E aí o verso 8, ele é muito importante para nós. Porque aí fala: então o outro discípulo que chegara primeiro, João, também entrou, viu e creu. Isso é o importante. Então o importante não é se um pano estava ali, o outro pano estava ali, um estava dobradinho. O que isso significa? Não, o que importa é o que aconteceu com João. Ele entrou, viu e creu. E creu no quê? Ele ressuscitou. E o que é importante para nós é crer que ele ressuscitou. Nós não vimos aqui como João, mas nós temos o relato dele. E se nós cremos que o relato dele é verdadeiro, então nós também podemos crer. A gente olha para esse texto e
crê, ele ressuscitou. E isso é importantíssimo para nós. Como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não serve para nada. Porque crer que Jesus morreu, se ele não ressuscitou, a morte venceu. É ou não é? Então, Jesus morreu. Mas e aí? Morreu. Não, mas a mensagem não para aí. Jesus morreu e ressuscitou. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Não é que Cristo morreu só, mas que ele ressuscitou. Ele só ressuscitou porque morreu. Então não existe uma coisa sem a outra. E ele só morreu e ressuscitou porque ele nasceu. Então, percebe, toda a mensagem do Evangelho começa com o quê? Com o nascimento de Jesus. E termina com a sua ascensão aos céus. Esse é o relato dos Evangelhos. Mas todo o processo faz parte. Então a gente não pode parar numa coisa. E, infelizmente, o relato da ressurreição de Jesus, ele é o que tem sido deixado de lado, inclusive pela igreja. Sabiam disso? Não tem como falar que Jesus não morreu na cruz, porque isso está relatado nos livros de história romana, inclusive. Então, Jesus existiu. Existe aí a busca pelo Jesus histórico, já não é novo isso, já desde o século XIX. E não, Jesus existiu, foi um homem, caminhou aqui na terra, viveu, um homem muito bom, um grande mestre, mas morreu. E a grande dificuldade de se crer é no quê? Que ele ressuscitou. Porque qual é a prova que ele ressuscitou? Você tem uma prova que ele ressuscitou? Nós precisamos crer. Esse é um passo de fé. Ninguém viu Jesus ressurreto. Nós temos que crer no relato de João e dos outros evangelistas. Como que nós sabemos que Jesus ressuscitou? Pela fé. Isso é fé. E isso é importantíssimo, porque se Cristo não ressuscitou, então não tem fé. Você tem fé no quê? No Jesus morto? Isso não é fé. E o grande ponto é que pessoas seguem doutrinas e ensinamentos de pessoas mortas. Nós não seguimos o ensino de alguém morto. Nós seguimos o ensino de alguém que está vivo para sempre. Jesus não é uma memória nossa. Jesus foi um grande homem. Não, Jesus é Deus. E está sentado à direita de Deus Pai. E vai voltar. Se Cristo não ressuscitou, como que ele vai voltar? Ele vai ressuscitar então? Não, ele está ressurreto. Ele vai voltar para viver eternamente com a gente, para a gente viver eternamente com ele. Sem mais a morte não nos assombrando mais. Porque aí ele vai estar agora como o vencedor da morte presente com a gente. Ok? Mas vamos continuar aqui no nosso texto. Eu vou permeando aqui o texto com essas inserções. E aí o texto aqui nos diz que João viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, no verso 9, ainda não entendiam a Escritura, segundo o qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Isso é muito interessante, porque Jesus tinha falado, Jesus não escondeu deles, mas quando Jesus morre, parece que eles esqueceram tudo que Jesus falou. Isso é muito nítido no relato dos 2 discípulos na estrada de Emaús. Estavam lá tristes e tal. E aí Jesus aparece no meio da estrada, começa a conversar com eles. Vocês estão chateados aí por quê? Não está sabendo não? Jesus morreu. E agora acabou tudo. Tudo que a gente imaginava, tudo que a gente esperava, foi por água abaixo. E aí o que o texto fala? Jesus começou de Gênesis a passar pelos profetas, a discorrer tudo como deveria acontecer, mas não deveria ser assim? Ia acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso. Então Jesus teve que explicar tudo de novo. A gente vê o amor de Jesus, Jesus podia ter ficado impaciente com eles. Já expliquei tudo para vocês, estão cabeça dura demais. Não, Jesus vai de novo, de Gênesis, e vai andando pelas Escrituras. Enquanto está caminhando, Jesus vai ensinando tudo de novo para eles. Tudo que Jesus tinha falado em 3 anos e meio, Jesus começa de novo a falar para eles naquela estrada.
E aí, entra com a gente, come. E aí, quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. É ele. E aí Jesus some da frente deles, né? E só vai aparecer depois. E aí eles voltam correndo, né? Mas isso mostra o quê? É o que acontece com João. Estava ali, levaram o Senhor. Maria Madalena, levaram o meu Senhor. Levaram o corpo dele. E aí, de repente, João, como o nosso texto diz aqui, ele viu. E aí ele creu. Aí ele falou, não levaram o corpo dele, não. Ele ressuscitou. Ele creu. Ele creu no que Jesus tinha falado. De repente, os olhos dele foram abertos. E ele entendeu que Jesus tinha ressuscitado. Mas aí o nosso texto, né, fala, então os discípulos voltaram para casa. E para o relato sobre eles. E aí volta para Maria Madalena. O texto não nos diz, mas... Percebe? Ela chegou no sepulcro. Viu a pedra removida. Volta e vai falar com Pedro. E está João junto lá. Levaram o corpo do Senhor. E aí os dois estão correndo. E deixa a Maria lá. Aí talvez ela comece a voltar andando. Talvez ela não correu. E aí o texto não nos diz, mas possivelmente eles não se cruzaram de novo. E Maria chega lá, Pedro e João já não estão mais lá. E aí sim, ela vai olhar lá dentro. Agora ela vai olhar dentro. E aí é interessante, porque mudou um pouquinho o cenário. Quando ela chega lá, não está só os panos lá. O que está ali também? 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Alguns comentaristas também vão trazer aqui a ideia dos 2 querubins na entrada do templo. Mas também eu acho que é muita especulação. A questão é que Deus quis. E aí alguns perguntam, por que os anjos apareceram para ela e não apareceram para João e Pedro? Porque Deus quis assim. Não tem uma explicação. Maria era mais importante? Não. Ela precisava de um anjo para poder crer? Não. Por quê? Porque Deus quis assim, Ele quis fazer e ponto final. A gente vai ficar discutindo aqui, porque eu acho que o anjo apareceu, né? Porque era mulher, então, sabe como é, né? Tem que... Não. Simplesmente porque Deus quis que ali estivesse agora 2 anjos para falar com Maria. E aí, é interessante que eles perguntam, mulher, por que choras? E a pergunta é muito interessante. Eles estão num sepulcro. Eles sabiam por que Maria estava lá, certo? Mas a pergunta é que é interessante. Por que você está chorando? Imagina, você vai num velório, aí, né, você deve ter ido em algum velório, aí você vê as pessoas chorando. Você chega para elas e pergunta, por que você está chorando? É óbvio que está chorando. Mas eles perguntam, por que você está chorando? E talvez se fosse a gente, por que eu estou chorando? Porque meu Senhor morreu e ainda levaram o corpo daqui. Mas eles querem exatamente, por que você está chorando? Ele não está mais aqui não, você não percebeu não? Mas é interessante, né? Que a resposta é porque levaram o meu Senhor daqui. Não caiu a ficha. Os anjos tentam, né, falar com... Por que você está chorando? É porque levaram o meu Senhor daqui. Agora já não é nem porque ele morreu, mas é porque o corpo dele já não estava mais lá. Levaram. E aí o texto diz aqui, né, e eu não sei onde o puseram. Onde ele está? Então, ela não acredita ainda na ressurreição. Ela não percebeu ainda que Jesus ressuscitou. Levaram o corpo dele, eu não sei onde puseram. Estão brincando comigo. Estão fazendo sacanagem. Então é pegadinha. Isso não se faz, né? Isso é um absurdo. E aí, ao dizer isso, ela se virou para trás. E aí, né, muito especula-se também por que ela virou para trás. Mas a gente percebe, né? Se alguém chega atrás da gente, a gente percebe tem alguém aqui. E ela se virou. E quando ela vê Jesus. E ela não reconhece Jesus, que nem os discípulos na estrada de Emaús. Ela viu Jesus e não reconheceu. E aí, Jesus pergunta para ela, por que você está chorando? Igual os anjos. E aí ela pensando que fosse o jardineiro. E por que ela pensou que Jesus fosse o jardineiro? Porque quem estaria numa hora daquela, da manhã, ali no sepulcro? É o cara que cuida do jardim. Só pode ser. Ela estava tão nublada pela sua tristeza, pela sua decepção talvez, que ela não reconheceu Jesus ali.
E aí ela, pensando que ele fosse jardineiro: Senhor, se tu levaste, me fala onde o Senhor colocou, para eu lá pegar. Eu preciso colocar minhas essências no corpo dele. Foi você que levou ele? Onde você colocou ele? E aí o texto diz que ele fala o nome dela, né? Alguns comentaristas colocam a tradução que ele fala Maria, mas que Maria já é o nome em grego, e parece que ele fala o nome dela em hebraico mesmo, que é Miriam. Então Miriam e Maria parece que é o mesmo nome. Então os comentaristas chamam que Jesus fala o nome dela em hebraico, Miriam. E aí cai a ficha. Quem que sabia o nome dela assim? Só o Senhor. E a forma, talvez, como Jesus falou, era a forma como Jesus falava com ela. E aí, naquela hora, aí os olhos dela foram abertos. E aí ela responde Rabone, que é mestre, né? Que significa mestre na língua dos hebreus. Ela responde em hebraico também, né? Rabone. E aí o texto diz, no verso 17, que Jesus falou: não me segures, porque qual seria a reação? Agarrou Jesus. Não, agora ninguém vai levar. Agora ninguém leva. Aí Jesus falou: não me segura não. E o que é o ponto aqui? Que Jesus estava mostrando que agora a relação seria diferente. Falou: não, eu vou estar com vocês, mas agora não do mesmo jeito, que eu vou para o meu Pai. Então agora tudo mudou. A nossa relação é diferente. Não vou andar mais aqui na terra com vocês, né? Não vou comer na sua casa. Nossa relação agora vai mudar. Eu vou para o meu Pai. Então, não pensa que tudo vai voltar a ser como era antes. Agora é tudo novo. Agora é tudo diferente. Jesus estava deixando claro para ela que agora a caminhada seria completamente nova. As coisas foram renovadas. A ressurreição de Jesus não é uma volta dele à vida simplesmente. É uma renovação da história. Isso a gente tem que entender. Jesus não morreu e ressuscitou. E esse é um paralelo que a gente pode fazer com a ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou. E o que aconteceu com Lázaro depois? Morreu de novo. O que Jesus está mostrando? Não, eu não simplesmente voltei a viver. Não, agora tudo mudou. É uma renovação da história. É a recriação. Tudo agora novo. Tudo foi feito novo. Eu não sou mais o Jesus da forma como você conheceu. Agora eu estou já com o meu corpo eterno. Já não é mais o corpo corruptível. Jesus agora não podia ser mais machucado. Jesus agora não podia ser mais morto novamente. E falou: agora tudo se fez novo. E é isso que você tem que entender. A partir de agora, a vida de vocês também vai ser diferente. A relação nossa vai ser diferente. Tudo mudou. E é interessante o que ele fala para ela. Eu não vou ao meu pai, mas voltarei para o Pai. Mas vai a meus irmãos. É a primeira vez que Jesus dirige aos seus discípulos como irmãos. Porque agora tudo foi conquistado na cruz. Então agora vai falar meus irmãos. Eles não são mais meus amigos, eles não são só meus discípulos, são meus irmãos, porque agora eles foram comprados, agora o Pai os adotou. Agora vocês são adotados. E fala: estou voltando para o meu Pai e vosso Pai. Então é interessante as palavras de Jesus aqui, que ele fala: fala para os meus irmãos. Agora nós somos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai. Então ele está: nós somos irmãos, mas não perca a noção de que eu sou Deus. Nós somos irmãos, mas a gente não é igual. Jesus é Deus. Ele está deixando muito claro quem Ele é. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Jesus não falou o nosso Pai. Não poderia ter falado? Eu vou voltar. Fala para meus irmãos que eu estou voltando para o nosso Pai. Não, fala para meus irmãos que eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai também agora. Ele sempre foi meu Pai, mas agora Ele é vosso Pai também. Jesus está mostrando a união dele com o seu povo, com a sua igreja, mas ao mesmo tempo a distinção. Mas eu sou Deus. Não confundam as coisas. Então não me segura não. Eu sou Deus.
Percebe? Ele não está criando uma distância com Maria, mas ele está mostrando a hierarquia. Nós somos irmãos, mas eu sou Deus. Então não perca essa relação. Jesus é Deus. E ele deixou muito claro que ele é Deus. E aí, né, como eu falei no começo aqui, muitos não creem na ressurreição de Jesus. Por quê? Porque não creem que ele é Deus. E por que é tão importante essa mensagem para nós hoje? Porque, mais uma vez repetindo Paulo, se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Não faz o mínimo sentido. Por quê? Jesus morreu pelo meu pecado. Mas e aí? Se ele morreu, o pecado venceu. É ou não é? A morte venceu. A corrupção venceu. Não, mas Jesus ressuscitou. Logo, Jesus venceu o pecado, a morte, a corrupção. Jesus venceu todas as coisas. Nada pôde segurar Jesus. E se nada pôde segurar Jesus, o que pode nos segurar? Nada. A nossa redenção eterna é garantida pela ressurreição de Jesus. Então, a gente não pode tirar a ressurreição da jogada, né? E a teologia liberal prega exatamente isso. Eles vão falar o quê? Que Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Eles ficaram tão assim com a mensagem de Jesus, que para eles Jesus tinha ressuscitado. Era como se ele tivesse ressuscitado. Não, Jesus falou com eles, Jesus comeu com eles, Jesus estava com eles, né? Ele fala para Maria, não me segura. Você vai segurar o quê? Uma lembrança? Você vai segurar uma ideia? Não, você vai segurar uma pessoa. E é isso que Jesus está falando. Eu sou real. Quando Jesus chega lá para Tomé, que ele fala, põe o dedo aqui, põe o dedo na ferida, sente a ferida. Isso é uma lembrança? Não. Jesus era corpo, carne e osso, que nem a gente, só que com um corpo incorruptível agora, como nós teremos. Ele garantiu para a gente que a gente vai ter um corpo igual, onde a corrupção não vai mais atingir, né? A gente está envelhecendo, a gente se cansa, se machuca, não é? Machucou o braço aí, uma hora seu braço não vai machucar mais. Porque vai ser um corpo incorruptível. Não vai mais cair. Então também não vai quebrar. Vai ficar perfeito eternamente, sem a corrupção. Jesus nos garante isso. A ressurreição de Jesus nos garante isso. Então nós podemos viver a nossa vida aqui na terra, mesmo com esse corpo corruptível, mas sabendo que seremos revestidos de incorruptibilidade, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Quando formos revestidos de incorruptibilidade, como Jesus foi, o novo corpo que ele recebeu. Por isso que talvez os discípulos nem o reconheceram, porque era um corpo não corruptível, né? Será que a aparência de Jesus mudou? A gente não sabe. Mas o corpo era diferente. Como vai ser o nosso? Um corpo que não mais vai sofrer as ações do tempo, as ações daqui da terra, não vai envelhecer mais, não vai estragar mais, não vai mais ficar doente, nada mais vai poder nos atingir. Nós seremos perfeitos como Cristo. E a gente precisa crer nisso, porque se a gente deixar essa mensagem de lado, nada mais faz sentido. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação. Nós estamos aqui hoje num dia de ceia, que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus. A gente não celebra a morte dele, a gente celebra a morte e ressurreição, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como a gente cantou aqui, a morte não pôde conter Jesus. Nada pôde conter o poder que atuou em Jesus ali. E Paulo vai falar lá em Romanos que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que atua na igreja hoje. É o poder que está atuando em mim e você. Então se a gente falar, Jesus não ressuscitou, então que poder atua em você? Nenhum. Cadê o poder da ressurreição? Não existe. Se a gente deixar a mensagem da ressurreição de lado, não existe poder em nós. Não existe poder atuando sobre nós. A gente vai crer no quê? Em dogmas, em doutrinas? Não é nisso que a gente crê. Eu li, eu não lembro quem agora, né? Mas que fala que todas as religiões, elas são baseadas no quê?
Elas são baseadas num conjunto de normas ou num conjunto de doutrinas, né? A nossa fé, nós temos doutrinas, nós temos ensinamentos, mas a nossa fé não é baseada nisso. Nossa fé é baseada no quê? Numa pessoa que está viva, né? Tiveram grandes líderes religiosos que fundaram religiões. O que aconteceu com eles? Morreram. E aí ficou a lembrança. Não, nós cremos e nossa vida, toda a nossa fé é baseada naquele que está vivo, que nós temos livre acesso a Ele. E muito mais do que isso, nossa fé toda é baseada não numa pessoa imaginária. Que a gente podia pensar, mas Jesus é fruto da sua imaginação. Não. Existe um evento histórico que marcou a presença de Jesus aqui na Terra. Então ele não é uma criação, ele não é uma ilusão, ele não é uma invenção da nossa mente. Jesus é real. Percebe que tudo que aconteceu para deixar isso muito claro para nós. Porque, como a gente já falou outras vezes, poderia existir outra forma de salvação para a gente? Que não fosse a morte de Jesus e a sua ressurreição? Poderia. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas por que Ele quis assim? Porque tinha que ser todos esses passos. Jesus, o Deus eterno, tinha que entrar na nossa humanidade, se tornar homem como eu e você, carne e osso. Ele teve que padecer aqui nessa terra. E o texto diz que Ele foi tentado em todas as coisas como nós e venceu o pecado. Ele venceu o pecado como homem, não como Deus. Ele venceu como homem. A gente sabe, Jesus podia pecar? Não. Mas não foi porque Ele era Deus e não podia pecar que Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado como homem. Ele venceu o pecado. Ele não é que o pecado não podia o atingir. Ele venceu o pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, como eu e você. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu dor, e sentiu muita dor, de uma forma como nós não sentimos. A gente não faz ideia do que é ser crucificado. E ser crucificado depois de ser açoitado, de ter uma coroa de espinhos. A gente não faz ideia do que é isso. Ele sofreu todas essas coisas como homem. Jesus viveu aqui na terra e foi perfeito em todos os seus caminhos, em todas as suas palavras. Jesus amou, Jesus se compadeceu. A gente viu isso, todos os nossos relatos aqui dos milagres, Jesus mostra o quê? Jesus se compadecendo das pessoas. Isso é Jesus. Jesus homem. Mas Ele vai à cruz do Calvário com um propósito. E aí, mataram Jesus? Não. Ele entregou a sua vida. É muito diferente também. Não é como os próprios liberais pregam. Jesus tinha uma mensagem muito bonita, e Ele tinha um plano muito bom, mas infelizmente mataram Ele. Não. Porque Deus quis. Porque Ele quis, Ele entregou a sua vida. Jesus falou, ninguém pode tirar a vida de mim. Eu a dou em favor de vocês. Eu entrego a minha vida. E quando Ele estava lá na cruz do Calvário, né, a gente entende, né, que ninguém podia matar Jesus. Por quê? Porque Ele nunca pecou. A morte não podia atingir Jesus. Então o que Jesus faz? Ele entrega o seu corpo à morte. Ele se entrega na mão dos homens, Ele se deixa ser crucificado, e quando Ele está lá crucificado, o que Ele fala para Deus? Agora eu entrego o meu espírito, estou entregando. Eu decidi morrer, eu decidi entregar a minha vida. Está aqui, tudo está consumado, portanto entrego o meu espírito. Tudo que eu vim fazer aqui, eu cumpri perfeitamente. Tudo, eu estou aqui na cruz, levando os pecados da humanidade. Todas as dores, todas as doenças, está tudo aqui. Tudo está consumado. A dívida, como Paulo fala lá em Colossenses, a escrita de dívida, minha e sua. Jesus está falando, está aqui, está pago. Então agora, está tudo feito, agora eu vou morrer e selar de vez. Mas aí, eu volto daqui 3 dias. Jesus sabia disso. Por isso que Ele tranquilamente entregou a sua vida. Porque
Ninguém podia segurar ele, sabia que a morte não ia conter ele. Jesus não tinha essa apreensão, eu vou entregar a minha vida, mas será que eu vou ressuscitar mesmo? Ele é Deus, ele era Deus e sabia disso. Então ele entregou e sabia que a morte não podia vencê-lo. Os homens que crucificaram Jesus acharam que podia. E aí por isso que mandaram, põe 2 guardinhas lá na porta do sepulcro, lá na entrada da pedra, para ninguém... Guarda nenhum podia conter o poder. Quando eles acordaram, o que houve? O que aconteceu? Estava lá o anjo sentado. Já era. Você não podia fazer nada. Não, mas a gente estava aqui de guarda. Não, vocês não podiam guardar isso. Não está na mão de vocês. É muito mais poderoso do que qualquer poder da terra. Então Jesus entrega a sua vida, é sepultado, passa ali o sábado no sepulcro, mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. E ele não simplesmente, como eu falei, ele não simplesmente volta à vida para morrer de novo. Não, agora ele traz a vida consigo. E ele traz a esperança da vida para mim e para você. Então a gente tem que olhar para esse relato da ressurreição e se ver aqui. Falar, Jesus ressuscitou, é isso que João viu e creu. Isso é para mim também. Jesus morreu pelos meus pecados e ele ressuscitou para a minha justificação. Então, nós temos que olhar para esse relato da ressurreição e falar, eu recebi a nova vida do Senhor. É aqui, é nesse momento em que a igreja nasce, o novo corpo de Cristo. Ele surge aqui e nós fazemos parte disso. Então, a ressurreição para nós é o nascimento disso daqui. Está nascendo muitas coisas nesse momento. Nasce a igreja. Então a gente pode olhar entre nós aqui, olhar um para o outro e falar, estávamos nascendo nesse momento. O corpo de Cristo estava nascendo. Mas aí você pode olhar para a sua vida. Da onde você foi tirado? O que Deus fez da sua vida? De onde Ele tirou você e onde Ele colocou? E falar, isso é a nova vida que foi alcançada na ressurreição de Cristo. Por que eu tenho a garantia de que minha vida não é mais a mesma? Por causa da que Jesus ressuscitou. E a morte não pôde conter. Então, quando a gente pensa na perseverança dos santos, quem pode tirar a nossa salvação? Ninguém, porque a morte não pôde conter Jesus. Ninguém pôde conter Jesus no sepulcro. Nada, nenhuma pedra, nem soldados, nada. Então quem pode conter a gente? Se o Senhor nos tocou. Se o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos age em nós, quem pode nos parar? Quem pode nos derrubar? Ninguém. O poder que atuou em Jesus é o que atua em nós. E os desdobramentos disso, quando a gente pensa em ressurreição, claro, nós vivemos aquele, para a gente finalizar aqui, o grande já e ainda não. Já estamos vivendo a nova vida com Cristo? Já, mas ainda não. Existe algo que a gente não viveu ainda, nosso corpo ainda é corruptível. Só que quando nós olhamos para a nossa vida interior, ela já é renovada. É ou não é? Nós olhamos para a nossa vida com Cristo e essa vida já é incorruptível. Porque quem pode roubar a nossa salvação? Ninguém. A gente sabe que esse corpo vai perecer, mas que o que está aqui dentro, ninguém pode tirar. Então já vivemos a nova vida. Nós já podemos experimentar, eu gosto de pensar na reflexos, lampejos da nova vida. Elas já estão presentes aqui. Quantos de nós já não experimentamos cura? Todos os milagres de Jesus, como a gente viu, era o quê? Era indícios do reino de Deus entrando na terra. O reino de Deus, nós pertencemos. A Bíblia fala que nós somos transportados, Paulo fala, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. Ou seja, já estamos no novo reino. Logo, já experimentamos as coisas da nova vida. E você pode dizer isso. Você não experimenta coisas da nova vida? Todos os dias. Experimentamos coisas da nova vida. Então já temos o já.
Só que nós temos a esperança porque ainda não vivemos tudo. O pecado ainda nos assedia, o nosso corpo ainda é corruptível, né? Ainda sofremos a passagem do tempo, sofremos doenças e coisas que nos afligem. Então ainda não. Mas, porque Jesus ressuscitou, nós vamos viver isso também. Então nós temos esperança. A ressurreição de Cristo, ela nos dá esperança num mundo sem esperança. Se você, eu acho que eu disse isso uma vez, eu não lembro em qual sermão, mas eu lembro desse relato, que quem escreve isso, se eu não me engano, é o C.S. Lewis, eu acho. Já me perdi aqui nas minhas, porque isso não está anotado aqui, mas que eu lembrei agora. Mas que ele conta exatamente na cidade dele, tinha um homem muito importante, né, e que era um ateu. E depois de um tempo, o homem adoeceu e morreu. E ele falou que a família reunida ali no velório era desesperador. Diz que a mulher chorava desesperadamente, os filhos choravam desesperados, como totalmente desesperançosos. Acabou, não existe mais. Era pura tristeza aquela cerimônia fúnebre. E ele falou que passou alguns meses, morreu um outro cara, que era um cristão fervoroso, que inclusive ficava sempre em discussões com esse ateu. Esse ateu vivia criticando esse cristão. Esse cara aí que crê nessas coisas, grande bobagem, isso é um absurdo, como ele crê nessa bobagem toda, crê nesse livro aí, esse livro velho. Só que aí passaram alguns meses, esse homem também morreu. E ele falou, e a diferença do velório era absurda. Chegou lá, estava lá, mulher e os filhos, tristes, claro, mas cantando canções que falavam da eternidade e declarando, nos veremos em breve. Para aquele ateu, acabou, a morte é o fim de tudo. Para nós que cremos na ressurreição, não, a morte é só mais um passo. Então nós não temos medo da morte. Se nós não cremos na ressurreição, a gente pode temer a morte. A morte é o nosso maior inimigo. Para o cristão, a morte não é nosso inimigo. Porque Jesus venceu a morte. Logo, ela não pode nos vencer. No dia que a morte nos pegar, ressuscitaremos com Cristo. E como eu já falei outras vezes, eu creio exatamente nisso. Que exatamente no momento em que a gente fechar os olhos, a gente vai abrir diante do Senhor. E eu creio que será no dia da volta de Cristo. Aí aquela minha teoria doida que depois eu explico para quem quiser. Mas eu creio exatamente nisso. Quando meus olhos se fecharem aqui, eles vão abrir instantaneamente e ver o Senhor nas nuvens. E aí, eu gosto muito de pensar nisso. Pensar em todas as pessoas. Aí eu vou abrir os olhos, ver Cristo nas nuvens, vou olhar para o lado. Vai estar João, vai estar Pedro, vai estar as pessoas, eu penso muito nos meus avós, vai estar todos olhando para Jesus ao mesmo tempo que eu. E aí, de uma forma definitiva, e agora a morte já era, agora não me pega mais, agora estarei para sempre com o meu Senhor. E isso traz esperança para a gente, isso muda o nosso dia a dia, e isso muda a nossa relação até com as pessoas que partiram. Claro que a gente se entristece, eu sinto falta das pessoas que se foram, mas eu tenho certeza que eu vou revê-los junto com Cristo, porque eles vão ressuscitar no último dia, junto comigo. A ressurreição é certa, é garantida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, o relato da ressurreição, ele não é só um negócio para a gente olhar para o passado. Jesus morreu e ressuscitou, está lá, eu creio. Não, o crer na ressurreição de Jesus desdobra para a nossa vida hoje. E desdobra para a nossa vida no futuro. É nós vivermos o nosso dia a dia com a certeza da ressurreição. Então, a gente pode acordar todos os dias e falar, não morri ainda, estou num corpo corruptível. Mas, Senhor, eu quero experimentar ainda hoje porções da ressurreição, da nova vida. Eu quero experimentar. Me dá esse privilégio de experimentar aqui na terra. De ver o poder da ressurreição se manifestando na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus amigos, da igreja. Eu quero ver esse poder. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de ver o poder dele se desdobrando aqui na terra.
Mas, Senhor, a coisa mais importante é que, se hoje for meu último dia aqui na terra, aí eu vou estar eternamente com o Senhor, num corpo ressurreto, num corpo glorificado, onde a corrupção não vai me pegar mais. Então a gente não precisa temer a morte. A morte não é nossa maior inimiga. A morte era só um passo para sim, aí viver a nova vida de uma vez por todas com Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, ela muda tudo para a gente. Ela muda o nosso hoje, ela muda o nosso amanhã. Ela muda o nosso passado, porque ela é a garantia de que fomos transformados. Ela é a mudança completa. Por isso, o maior milagre é a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus possibilita todos os outros milagres na nossa vida. Todos os milagres que você já experimentou e que você ainda vai experimentar, é consequência da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não experimentaria milagres na nossa vida. Mas porque Ele ressuscitou, a gente experimenta os milagres. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então vamos orar. Senhor nosso Pai querido, meditamos aqui no Evangelho do relato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, e como é maravilhoso a gente ler esse relato e ser tocado por esse relato tão vivo que o apóstolo nos deixou. Senhor, que esse relato não seja simplesmente uma história que a gente lê, ou simplesmente algo que a gente acredita como um fato verídico, mas sim como uma realidade que nos toca hoje. Senhor, que o poder da ressurreição de Cristo invada a nossa vida todos os dias. Que a gente não deixe o mundo e a incredulidade desse século nublar os nossos olhos, como nublou daqueles discípulos de Maria, naquele momento da vida deles. Senhor, mas que os nossos olhos sejam sempre abertos para ver o Senhor ressurreto. Crer na ressurreição, crer na nova vida e experimentar a nova vida todos os dias. Senhor, que essa mensagem ela brilhe dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que seja uma mensagem real para nós. Senhor, nós não queremos uma vida religiosa que cumpre rituais, que cumpre uma cartilha. Não, nós queremos uma vida conectada com o Senhor. Nós queremos que esse poder da ressurreição seja ativo em nós todos os dias. Senhor, livra-nos de uma vida religiosa enfadonha, mas que a gente possa viver a nova vida todos os dias contigo. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Porque o Senhor venceu todas as coisas. E nós podemos vencer juntamente contigo, porque o Senhor venceu. E nós desfrutamos da tua vitória aqui na terra. E nós te agradecemos por tão grande amor, por tão maravilhosa graça que nos foi transmitida através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém.